Diga aí, gente. Boa noite. Buenos. Vamos dar início à nossa aula de cálculo numérico. A aula de hoje nós vamos falar agora dos métodos inteirados, certo? Para resolver certos sistemas de equações. Só que, deixa eu dar uma notícia para vocês aqui. Como nós não temos, infelizmente foi um equívoco, né, da mudança do PPC, nós não nos atentamos no pré-requisito de álgebra linear para essa disciplina. É que para vocês entenderem os métodos inteirados, você tem que ter alguns conceitos de álgebra linear, certo? Contemplado com alguns conceitos de sequências no RN, tá? Mas aí eu tentei fazer aqui um resumo, que eu acredito que numa aula dá para a gente fazer. Acredito eu, tá? Aí o que vocês vão fazer? Eu vou dar esse resumo na aula de hoje, certo? Aí vocês tentem contemplar o que eu vou ensinar hoje. Tentem se aprofundar caso necessário, tá? Então vamos lá. Bom, deixa eu voltar aqui. Tem dois alunos aqui na turma que acho que é o Marcos e o Leonardo. Eles são da turma de análise matemática 3. Então essa aula de hoje para eles vai ser fichinha, certo? Porque eles já viram lá. Só que eles viram, claro, num conceito mais um conceito mais detalhado de um curso de análise. Só que aqui, né, nós vamos ver uma coisa mais, né, um pouco mais light. Bom, primeiramente, certo? Vamos estar aqui Bom, primeiramente vocês têm que saber o que é o espaço RN. Vocês sabem, né, quem já pagou geometria analítica, certo? Vocês, né, já têm uma ideia do espaço R2 e R3, tá? Então, o RN, certo? Ele é um espaço, certo? Formado por, certo? Um produto, certo? Da reta n vezes, tá? Um elemento pertencente ao Rn, certo? É chamado de ponto. Ponto de Rn. Belezinha? Até aí tudo bem. Que também é denotado por n upla de números reais. Então, o que acontece? O x, como ele é um elemento do Rn, certo? O que é que acontece? Como o x é um elemento do Rn, ele tem o quê? N entradas. Você tem x1, certo? Até xn. Por exemplo, se n for 2, então você tem aí duas coordenadas, x1 e x2. Certo? Se você n for 3, então você tem x1, x2, x3. Tá? E por aí vai. E o xi, certo? É chamado, né, de enésima coordenada, certo? De x, onde i ele varia de 1, certo? A n. Beleza? Entenderei como é o detalhe. Lá em geometria analítica, vocês viram o n sendo 2, certo? E n é a dimensão
do espaço Rn, tá? Belezinha? Ok. Isso aqui é os conceitos os básicos do espaço Rn. Agora é o seguinte, dados. Vocês entenderam até agora ou não? Como é que você pega um ponto do Rn? Sim, professor. Beleza, então dados, bora lá. Então pegue um x, certo? x1, xn, certo? E pegue um y, y1 e yn, certo? Elementos do espaço Rn. Agora pegue i lambda, um elemento da reta, certo? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos definir como somar, certo? Pontos do Rn, certo? E como multiplicar um ponto por um escalar, certo? Então a soma de dois elementos, por exemplo, soma de x com y, como é que é definida essa soma? X1, você vai somar coordenada por coordenada. Pam, pam, pam. Certo? E o produto por escalar que é o lambda x, por exemplo, ele é definido da seguinte forma. Você vai pegar cada coordenada e vai multiplicar por lambda. Então você tem a definição de soma, certo? E a definição de produto. Belezinha? Isso aqui nós chamamos de operações usuais. Certo? Operações usuais. Aí o que acontece? Quem pagou álgebra linear, certo, já ouviu falar no termo espaço vetorial, certo? Não já? É a primeira coisa que você aprende lá, lá no início do curso de álgebra linear, o que é um espaço vetorial. Então, o que acontece? O espaço Rn munido, né, destas operações é um espaço vetorial, chama assim, real. Esse real vem do lambda, né? Porque o lambda você pegou ele real. Né? Quem paga um curso de álgebra linear no conceito de corpo, certo? Ali nesse caso aqui o corpo seria o corpo dos reais. Na verdade a gente só vai trabalhar com o corpo dos reais, não vai trabalhar com corpo complexo não. É um espaço vetorial real, isto é, o que é que isso significa? Isto é, certo? Em Rn, certo? Com estas operações, valem as seguintes propriedades, certo? Então, a primeira propriedade é o seguinte:
tanto faz você fazer x mais y quanto y mais x, certo? Ou seja, isso aqui a gente chama de comutatividade da soma, tá? A segunda, certo? É a associatividade, que diz o seguinte: tanto faz você somar x mais y e depois somar o z, quanto você somar y com z e depois somar com o x. X, y, z pertencente ao Rn. Tanto que quando você foi lá para o contexto de ponto flutuante, você viu que essas propriedades elas não são satisfeitas no conjunto dos pontos flutuantes, certo? A comutatividade sim, mas a associatividade não. Essa segunda aqui é a conhecida pela associatividade da operação soma, certo? A terceira, certo? Existe, certo? Um cara, certo? No espaço Rn, certo? Tal que, certo? X mais esse cara é igual a esse cara mais x, que é igual ao próprio x, certo? Se vocês prestarem atenção, esse cara ele está fazendo o papel do zero, né? Neste caso, que na verdade no Rn é o vetor nulo, né? A quarta propriedade, certo, diz o seguinte: existe um cara, certo? Eu vou chamar ele a princípio de... Tá, eu vou escrever assim: existe um cara... Isso aqui é um símbolo, certo? Esse menos x é um símbolo. Existe um cara no Rn, certo? Tá, ok. Se eu pego o x e somo com esse cara, certo? Dá o vetor nulo. E esse cara é o simétrico aditivo, tá? Aí o quinto você pega um lambda, né? Você pega x mais y. Isso aqui é para todos esses itens. Isso aqui, deixa eu botar de vermelho aqui. Isso aqui, para esses dois aqui, isso aqui para todo x no Rn, tá? Isso aqui é lambda x mais lambda y. Isso para todo lambda real e xy pertencentes ao Rn. Beleza? A sexta propriedade é quando você pega um vetor no Rn, aí você pega lambda 1 mais lambda 2 em R, certo? Isso é igual a x lambda 1 mais x lambda 2, certo? Para todo x no Rn, certo? E lambda 1, lambda 2 na reta. Aí você tem a sétima propriedade, certo? Que é esse cara aqui. Isso para todo x pertencente ao Rn, certo? Alfa, beta na reta. É a associatividade, certo? Do escalar, né, por um ponto. Aí a oitava propriedade, certo? É a existência, certo, do elemento neutro multiplicativo, digamos assim. Na verdade, lá na álgebra linear, quando você tem um conjunto que satisfaz essas 8 propriedades, em respeito à soma e o produto definido, aí a gente chama de espaço vetorial. Quando esse lambda é real, certo? Esse escalar, esses escalares são números reais, então a gente fala de espaço vetorial real. Aí quando você tem um espaço vetorial,
os elementos desse espaço são chamados de vetores, tá? Beleza? Então, quando você tem um espaço vetorial, ele é chamado de vetor, certo? Aí o que acontece? Quando você pegar essa soma e esse produto por escalar e você verificar essas 8 condições, você vai ver que, na verdade, o que é que você conclui? Daí é um espaço vetorial sobre R. R, nesse caso aqui, é os escalares, onde os escalares pertencem, tá? Por isso que já falei logo, né, essas operações elas são satisfeitas. Aliás, essas 8 propriedades, né, essas 8 condições, elas são satisfeitas, tá? Beleza? Ok, então agora eu não vou entrar muito em detalhes de álgebra linear, porque senão a gente não consegue terminar isso hoje. Mas lá na geometria analítica nós vimos, eu acho que vocês viram o conceito de base, certo? E lá viram o conceito de base canônica também, certo? Que, por exemplo, a base canônica do R12, certo? A base canônica do R2 seria quem? Seria 1, 0, certo? E 0, 1. Do R3 seria quem? 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Isso aqui é do R3. Do Rn seria a mesma coisa, só que no iésimo, certo? Na iésima coordenada, vou botar aqui, base canônica do Rn. Seria 1 até n, certo? Onde é i, ele seria formado por zeros, certo? E na iésima coordenada, essa aqui seria 1, certo? Deu para entender a ideia da base canônica no Rn? Deu ou não deu? Se você pegar a base no R2, você vai ter o quê? Aqui é 1, aqui é 2. Aqui, ó, esse 1 significa dizer que o 1 fica na primeira coordenada, o resto é 0. Aqui o é 2. Na segunda coordenada é 1, o resto é 0. Por exemplo, você vem aqui para... Aqui é 1, seria 2, e aqui seria 3. Esse 1 está dizendo que a primeira coordenada é 1, o resto é 0. Nessa segunda aqui, a segunda coordenada é 1, o resto é tudo 0. Essa aqui é a terceira coordenada é 1, o resto é tudo 0. Certo? Beleza? Vocês estão muito quietos aí nesse chat. Eu não estou escutando voz de ninguém aí. Vocês estão me tapeando. Pronto, alguém deu sinal de vida. Eu estou achando que vocês estão... Ah, ele está gravando, disponibilizando, então não vou dar nem moral na aula desse bicho. Tudo bem. Tá ok? Até aí tudo de bem. Agora vamos definir norma.
Bom, então vamos definir aqui o que é uma norma. Uma norma em Rn, certo? É uma aplicação, certo? Que sai do Rn, certo? E vai na reta, certo? Que satisfaz as seguintes condições. A primeira condição é o seguinte: a norma ela é maior ou igual do que zero. Deixa eu apagar isso aqui. Certo? Para todo x pertencente ao Rn, certo? E a norma só é zero, certo? Se e somente se o x for o cara nulo aí, o vetor nulo, tá? A segunda propriedade é o seguinte: lambda de x é igual a módulo, certo? Vezes a norma. Isso para todo lambda pertencente à reta e o x no Rn. A terceira propriedade é que essa desigualdade aqui ela é satisfeita. Aliás, para não confundir vocês, eu vou botar um zerinho aqui. Zerinho, 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 zerinho. Aqui de preto, um zerinho aqui. Você vai fazer uma norma qualquer, porque lá na frente eu vou denotar uma norma chamada norma euclidiana, aí ela vai ficar sem... quando não aparecer o índice, já vai subentender que é a norma euclidiana. Quando é uma norma qualquer, eu boto esse zerinho aí. Tá? Botei em todos? Botei. Ah, esse aqui... Opa! Isso aqui para todo xy no espaço Rn. Ou seja, se você definir uma aplicação que satisfaz essas três propriedades, então isso aí é chamado de norma. Beleza? Então, vamos definir aqui. Defina uma aplicação do Rn(R) como sendo... O que é que a gente vai fazer? A aplicação ela vai pegar um cara... A aplicação vai fazer o seguinte, ela vai definir assim, certo? x1 ao quadrado mais tchan 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 mais xn ao quadrado, certo? Onde x tem essas coordenadas aqui, tá? Aí eu pergunto a vocês, essa aplicação ela é uma norma? Ela é uma norma ou não é? Sim. Por que ela é uma norma? Porque ela é a soma das componentes de distância. Ela não é essa a definição da distância usual, na métrica usual? É que é o seguinte, verificar se essas três condições que estão de azul é satisfeita. Se você prestar atenção, qualquer que seja as coordenadas, quando você levar ao quadrado, ela vai ficar positiva.
certo? A soma de números positivos é positiva, certo? Então a raiz quadrada de um número positivo também é positivo. Pá, então ela é maior ou igual do que zero. E ela só vai se anular se somente se esses caras forem um vetor nulo. Não tem uma outra. Então a primeira condição ela é imediata. A segunda, certo? Ela deixa eu botar aqui. Primeira, trivial. A segunda, tu vai fazer o seguinte. Tu vai pegar lambda x, certo? O lambda é um número... Oxente. Pronto, aqui eu vou pegar um lambda x, certo? O lambda é um número real, certo? E o x ele é um número, certo? Do espaço Rn. Aí você vem e aplica, isso aqui vai ficar o quê? Lambda x1 ao quadrado, porque quem é lambda x? Lambda x, pela definição que a gente fez lá atrás de produto, seria o quê? Rapaz, esse tablet hoje está lambda x1, né? E lambda xn. Então você vai pegar as coordenadas, né, e elevar ao quadrado. Então isso aqui ficaria assim, certo? Aqui ficaria lambda xn ao quadrado. Isso aqui tudo dentro de uma raiz, tá? Aí você... Deixa eu tirar isso aqui daqui. Aí você pega, certo? Aqui você teria a raiz de lambda ao quadrado, x1 ao quadrado, mais lambda ao quadrado, xn ao quadrado. Aí aqui o lambda tu pode isolar, certo? E quando você isola, você vai ter o quê? Lambda ao quadrado multiplicado por x1 ao quadrado mais mais xn ao quadrado. Aí aqui você tem um produto de dois números. Aí você extrai a raiz, certo? Então vai ficar o módulo de x, né, que é a raiz quadrada desse camarada aqui, certo? Vezes a raiz, vezes a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais mais xn ao quadrado. Só que quem é esse camarada aqui? Deixa eu marcar aqui. Quem é esse cara? É a norma de x. Então isso aqui dá o quê? Dá módulo de x, né? E dá isso aqui, por definição, tá? Aí você verifica que essa segunda condição ela está sendo satisfeita, certo? Aqui, ó. Essa segunda condição aqui ela está sendo satisfeita, tá? A terceira, certo? A terceira é só você perceber, né, que é só usar a propriedade de radiciação, tá? Que você consegue mostrar essa terceira condição, tá? Beleza? E esta norma, deixa eu botar aqui, aliás, a aplicação estrela é chamada de norma euclidiana, certo? Só que aí eu vou definir mais duas aplicações, aí fica a cargo do leitor, certo? Mostrar que elas são normas, certo? Então vamos lá. Considere as aplicações. A primeira, ela vai ser do Rn, certo? Em R. Ele vai pegar um cara aqui, certo? E vai jogar aqui. E ela vai ser definida como sendo... Deixa eu botar ela um pouco mais para cá.
como o máximo, certo? Entre as coordenadas. Sempre lembrando que o x ele vai ser x1, xn, espaço Rn, tá? Como é que funciona essa aplicação? Ele vai pegar as coordenadas, certo, do vetor, pegar o módulo entre elas, ou seja, colocar todas elas em módulo, certo? Porque coordenada pode ter número positivo e negativo. Então, ele vai aplicar o módulo em cada uma dessas coordenadas e, em seguida, do resultado da aplicação dos módulos, vai pegar o maior, certo? Por exemplo, se eu pego aqui menos 3, 2 e 5, certo? Aí o módulo desse cara, menos 3, 2 e 5, certo? Aliás, a aplicação ela é assim, ela vai pegar o máximo, certo? Entre o módulo de menos 3, módulo de 2 e módulo de 5. Que nesse caso aqui é quem? 5, tá? É isso que essa aplicação faz. Afirmação. Essa aplicação é uma norma. Verifiquem. Ou seja, você vai verificar que aquelas três propriedades elas são satisfeitas, tá? Aí vem a segunda, certo? A segunda é o seguinte, ela é uma aplicação desse tipo, certo? É a mesma coisa, ela vai pegar um x no Rn, certo? Vai jogar dentro da aplicação. Só que essa daqui vai ser o que? A soma das coordenadas em módulo. Afirmação novamente. Esse camarada é uma norma. Beleza? O que é que vocês vão fazer aqui? Né? Verifiquem. Verifiquem. É verificar que aquelas três propriedades são satisfeitas. Essas três aqui. Belezinha? Vocês vão verificar que essas três propriedadezinhas aqui elas são satisfeitas. Tá? Em cada uma dessas aplicações. Beleza? Vou fazer aqui uma definição. Duas normas quaisquer. Vou chamar de norma 1 e norma 2. Na verdade, essa definição ela serve para qualquer espaço vetorial, mas como a gente está focado só no Rn, então não precisa, a gente não vai trabalhar com outros espaços, é só o Rn. São ditas equivalentes isso aqui é importante, eu vou até dar uma destacada. Elas são equivalentes, certo? Se existem lambdas e mi reais positivos, certo? Tais que isso aqui vai acontecer.
Se isso aqui acontecer, a gente diz que essas normas são equivalentes. Certo? Com isso, eu chego na seguinte afirmação. As normas eu estou dizendo o seguinte, que a norma euclidiana, a norma da soma e a norma do máximo, elas são equivalentes, certo? E a demonstração ela não é difícil não, certo? Então como é que a gente faz? Vamos pegar aqui, demonstração, dado x pertencente ao Rn, temos, só que esse x, ele vai ter, certo, n coordenadas. Então, por exemplo, eu vou pegar a norma de x no máximo, certo? Ele vai ser igual a um cara desse aqui, certo? Para algum i nesse intervalo aí. Só que esse cara, ele é igual a quem? Esse cara é a raiz quadrada de xi ao quadrado. Que por sua vez isso aqui é menor ou igual do que a soma desses caras aqui. x1 ao quadrado. Só que quem é esse cara aqui? É a norma de x no espaço euclidiano. Certo? E nesse caso, o lambda está sendo fazido. Nesse caso aqui, o lambda seria 1, né? Então você já tem essa desigualdade aqui. Que isso aqui acontece. Belezinha? Só que, voltando aqui, eu vou pegar essa mesma expressão aqui e vou copiar ela aqui embaixo, tá? Então, você vai ficar raiz de x1 ao quadrado mais tchan 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 mais xn ao quadrado. Isso aqui, por sua vez, é menor ou igual... Opa, sumiu aqui do tablet. Cara, quando acontece isso, eu tenho que fechar, abrir de novo, aí reconectar. Bom, enquanto isso eu dou uma carguinha aqui na caneta. Tá dando para acompanhar? Beleza. Oh meu Deus, quando acontece essas coisas. Pronto, voltou. O tablet também está quase morrendo. Beleza, voltando aqui. Aí, lembra que nós paramos bem aqui, né? Essas duas raízes só mesmo. Aí essa raiz é menor ou igual, certo? Aí você vem raiz de x1 ao quadrado mais tchan 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 mais a raiz de xn ao quadrado. Só que isso aqui é quem? Isso aqui é o módulo de x1 mais tchan 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 mais o módulo de xn. Só que quem é esse cara? Esse que está aqui. Opa. Esse cara
certo? Ele é o módulo da soma. Então aqui nós temos que o módulo euclidiano é menor ou igual do que o módulo da soma. Certo? Aí o que acontece? Pegando esse cara que está de verde aqui destacado, vou escrever ele aqui novamente, certo? x1 mais xn, certo? O que acontece? Entre eles, tu vai pegar o maior, certo? Então o que acontece? Isso aqui vai ser maior ou igual do que xi mais xi, certo? Isso aqui n vezes. Beleza? Essas duas expressões são as mesmas, só para deixar destacado. Isso aqui, para algum, e nesse caso. Ou seja, entre esses caras aqui, eu estou pegando o maior, certo? Mas quando eu pego o maior, aí eu substituo cada parcela pelo maior. Então eu vou ter que o maior é igual. Então eu majoro aqui. Só que isso aqui, certo? Ele é igual, certo? Eu vou botar até aqui embaixo, a nxi, beleza? Só que como ele é o máximo, esse camarada, então o que é que eu vou ter aqui? N, x é a norma do máximo. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a norma da soma, certo? É menor ou igual do que n vezes a norma do máximo. Aí, em resumo, o que é que vocês vão ter? A norma do máximo é menor ou igual do que a norma euclidiana, que é menor ou igual do que a norma da soma, certo? Que é menor ou igual a n vezes a norma do máximo. Então, deixa eu dar aqui uma destacada nesse negócio. Então, com essas desigualdades, eu mostro para vocês que essas três normas elas são equivalentes, tá? Um outro conceito de álgebra linear que a gente vê lá é o produto interno, certo? Que na geometria analítica nós usamos um produto interno em particular que a gente chama de produto escalar. Que é que você pega dois vetores, certo? Deixa eu só ver aqui como é que eu explico sem entrar em muito detalhe o que é. Não, mas se bem que aqui a gente só vai usar o usual, né? Então assim, neste contexto, peraí, deixa eu vou fazer o seguinte, sejam xy pertencentes ao Rn, certo? Onde x tem coordenadas x1 até xn, certo? E o y de y1 a yn. O produto, eu vou definir nesse contexto aqui do cálculo numérico, certo? Esse camarada, por definição, vai ser x1, y1 mais, aí você vai xn, yn. Isso lembra, certo? Quando você pega geometria analítica, você lembra o produto escalar, certo? Que é um caso particular de um produto interno. Tá? Se vocês prestarem atenção, deixa eu botar aqui, norma proveniente do produto interno.
Só que no contexto geral, quando você pega um produto interno arbitrário, né, sem ser só o escalar, uma norma é proveniente do produto interno quando isso aqui acontece, certo? Tanto que quando você pega com essa definiçãozinha aqui, certo? Quando você pega a norma euclidiana, ela vai ser exatamente isso aqui, ó. Tá? Beleza? A distância euclidiana, vou falar um pouco de distância euclidiana. Distância euclidiana. A distância euclidiana, certo? Usando esse aqui é na notação de distância, ela é definida pela essa diferença aqui, certo? Então essa aqui, essa aqui é a norma. Essa aqui é a norma euclidiana. Beleza? Essa aqui a gente define como distância euclidiana. Tá, beleza? Bom, aí vamos pegar um pouquinho de teoria que a gente vai precisar, certo? Esse teorema ele é muito conhecido, ele é muito famoso na álgebra linear, certo? Inclusive também nos cursos de análise no RN também, que é a desigualdade Eu acho que lá em álgebra, acho que em geometria analítica, acho que tem essa desigualdade também. Na época que eu dei geometria analítica, eu dei ela. Desigualdade de, né, Cauchy, deixa eu ver se é assim, Schwarz de guerra. Ela é o seguinte, né, dados xy pertencente ao Rn, certo? Tem-se isso aqui, você pega o produto interno em módulo, deixa eu botar em azul, eu gosto de colorir. A desigualdade de Schwarz é assim, o módulo do produto interno xy, certo? Se menor ou igual do que a norma, isso aqui é euclidiana, certo? Eu não vou demonstrar não, porque para gente não perder tempo, mas essa desigualdade vale. E a igualdade ocorre se e somente se xy é múltiplo do outro. Beleza? Bom, como tem alunos que não pagaram álgebra linear, vocês têm que saber o que é uma transformação linear, certo? Só que o que é que eu vou fazer? Eu não vou dar um curso, eu só vou dar uma definição do que é uma transformação linear, certo? No contexto do espaço Rn, tá? Então vamos lá. Definição. Então seja T uma aplicação de Rn em Rm, certo? Uma aplicação. Dizemos que T é uma transformação linear, certo? Se vale isso aqui. É T de x mais lambda y
é igual a t de x mais lambda t de y, certo? Para todo x, y pertencente ao Rn. Deixa eu botar isso aqui um pouco mais para cá. E lambda pertencente a R, certo? Se isso aqui acontece, a gente diz que é que tem uma transformação linear. Ou, se preferirem, certo? T de x mais y é igual a t de x mais t de y. Isso aqui seria uma condição. A segunda seria t de lambda x seria igual a lambda t de x. Isso aqui para todo xy no Rn e lambda em R, né? Você pode ver transformação linear dessas duas formas. Se bem que com essas duas condições de baixo você prova de cima, né? Na verdade elas são equivalentes, tá? Até agora tem alguma dúvida? Não? Pode continuar? Então bora lá. Bom, vamos lá, vetores ortogonais. Ortogonais. A mesma ideia que vocês viram lá em geometria analítica é a mesma para cá, certo? Lembra lá em geometria analítica como é que vocês faziam? Dois vetores são ortogonais e acontece o quê? Dois vetores x, y no errante são ditos ortogonais se o produto interno entre eles é zero, certo? Então, se o produto interno entre eles é zero, então eles são vetores ortogonais. Beleza de Creuza? Aí lá em geometria analítica, vocês viram que cadê aqui? Um vetor é dito unitário, certo? Se o módulo desse cara é 1. Só que aqui eu usei a norma euclidiana, certo? Mas esse conceito ele também pode ser feito em qualquer uma das normas. Então, nesse caso, ele pode dizer unitário com respeito à norma tal. Então, o vetor é unitário com respeito à norma euclidiana se a norma euclidiana desse camarada for 1. E ele é unitário com respeito à norma do máximo se a norma do máximo for 1. E por aí vai, tá? Alguma dúvida em relação a isso? De boa, né? Aí vem uma proposiçãozinha simples, certo? Proposição. Que diz o seguinte, dois vetores x, y pertencentes ao Rn são ortogonais, certo? Se e somente se acontece isso aqui.
Na verdade, isso aqui é teorema de Pitágoras. Resumindo a conversa. Então, se provar isso aqui, você prova o teorema de Pitágoras. Tá? E é tranquilo, porque se você pega norma de x mais y ao quadrado, isso aqui é igual a x mais y, isso aqui x mais y. Aí tem as propriedades de produto interno, que vocês vão ter que se destrinchar aí. Isso aqui ficaria x mais xy mais yx mais yy. Só que esse cara aqui, certo? É esse camarada. Opa! Esse aqui seria norma de x ao quadrado. Aí, como você está trabalhando com números no Rn, então, tanto faz o produto interno de xy quanto yx, certo? Então, esses dois aqui seriam 2, certo? Xy. Lembrando que quando tem um outro contexto, isso aqui não é verdade, essa mudança aqui, tá? E aqui seria norma de y ao quadrado. Então, em resumo, isso aqui seria quem? X ao quadrado mais 2 vezes o produto interno de x com y, certo? Mais y ao quadrado. Ora, x e y são o quê? Eles são ortogonais. Se eles são ortogonais, o que acontece? Esse cara aqui é quanto? 0. Então, você... Oi? Então, se esse cara é 0, então só resta isso aqui. Que é justamente a igualdade que eu quero provar, que é esse cara ser igual a esse cara. Então, a proposição está provada, tá? Bom, um outro conceito, certo, é porque é muita coisa, certo, para falar em pouco tempo. Mas um outro conceito importante, certo, da álgebra linear que nós precisamos aqui, é o de alto valor e alto vetor, certo? Autovalores e autovetores. Bom, seja T de Rn e Rm, certo? Uma transformação linear se é uma transformação linear, satisfaz aquelas duas condições lá atrás, tá? Onde T de x é igual a lambda x, certo? Com x pertencente ao Rn, certo? E lambda pertencente a R. Deixa eu dar uma destacada aqui. Neste caso, certo? Lambda é chamado de alto valor e x de alto vetor correspondente a lambda, certo? Então, o que acontece? O que vai nos interessar aqui, a princípio, é esses autovalores aí. Os autovetores nem tanto, certo? Os autovalores eles vão nos interessar.
Gente, desculpa, aqui é de Rn em Rn. Opa. Corrigindo aqui, certo? Ele tem que ser dessa forma, senão isso aqui não faz sentido. Porque o x é um cara do Rn, então as dimensões têm que ser a mesma. Porque eu tenho um x multiplicado por um escalar. Então, o domínio e o contradomínio tem que ser o mesmo espaço. Tá? Na álgebra linear, a transformação linear ela pode ser representada por uma matriz, certo? Então, deixa eu botar aqui uma observação. Uma transformação linear pode ser representada por uma matriz. Ou seja, se a transformação for de Rn em Rn, certo? A matriz A ela vai ser de ordem n por n. Certo? Bom, como encontrar essa matriz? Essa aqui é a grande, certo? É a grande, digamos, façanha. E essa representação ela é única, tá? Então, ou seja, para uma transformação linear só existe uma única matriz que a representa, certo? Então, como é que você faz isso? Deixa eu botar aqui como encontrar a matriz. Nesse caso, certo? Você vai utilizar a base canônica, certo? Para encontrar esse camarada, tá? Então você vai aplicar. Deixa eu ver aqui como é que eu explico de uma forma rápida. Não, a princípio não precisa necessariamente encontrar essa matriz. Aqui a ideia. Deixa eu ligar aqui, esse tablet está descarregando. A ideia é o seguinte: é só você saber que a transformação linear ela tem uma única matriz a representa. A gente não vai trabalhar com essa mudança de transformação para matriz. Então, isso aqui a princípio vocês não vão precisar, certo? Então, agora o que vai nos interessar é como encontrar, certo? Os autovalores, certo? De uma matriz quadrada. Só que o que acontece? Como encontrar esses autovalores de uma matriz quadrada é meio... Porque nem toda matriz você vai conseguir encontrar esses autovalores, certo? Tem um caso que você vai, tem casos que você não vai. Eu não vou entrar em detalhes com a teoria, porque não é um curso de álgebra linear.
Mas aí o que é o seguinte, o que é que vocês vão fazer? Determinante todo mundo sabe calcular. Então, vocês peguem, seja, certo? E a matriz identidade, certo? De ordem N. Então, o que é que acontece? Vocês vão pegar esse determinante aqui. Vocês pegam A menos lambda I como sendo zero. Quando tu pega essa expressão aqui, certo? Vocês encontram, certo, os autovalores. Beleza? Ou seja, você pega a matriz identidade, multiplica por lambda, certo? E em seguida você pega a matriz A e subtrai por esse lambda I. Aí vocês vão encontrar essa matriz e calcula o determinante dela e vocês vão encontrar um polinômio, né? Vocês vão chegar num polinômio, certo? E quando vocês resolverem esse polinômio, aí vocês vão encontrar justamente os lambdas, certo? Então, se a dimensão for n, vocês podem encontrar até n autovalores, certo? Beleza? Ou tá muita informação para uma aula? Beleza, professor. Então, tacar a porrada aí, vamos continuar aqui. É um resumão em uma aula, tá? Uma outra coisa, certo, em relação às transformações lineares, certo? Deixa eu mudar aqui. É o seguinte, esse camarada aqui, certo? Esses são todas as transformações de Rn em Rn, certo? Tal que T é linear. Né, pessoal, aí o Marcos e o... Eu não sei se o Leonardo tá... Não sei se o Leonardo tá online. Eu acho que tá. Aí, esse aqui é chamado de espaço das transformações lineares. Espaço das transformações, certo? Lineares. Tá? Beleza. Esse espaço, ele também é um espaço, certo? Ele é um espaço vetorial, certo? Ou seja, o que é que significa? Quando você define, eu vou definir aqui, soma, certo? Você tem uma transformação 1 mais uma transformação 2, por definição, a soma entre essas transformações seria t de x mais t1 de x mais t2 de x, certo? Para todo x pertencente ao Rn. E lambda t, isso aqui, soma, né? Isso aqui com t1, t2 pertencente a esse espaço das transformações lineares aqui. E o produto, certo? Ou seja, lambda real e t pertencente a esse cara, certo? O que é que você tem? Você tem que lambda t vai ser por definição lambda de t de x, certo? Beleza? Aí aqui, lambda real. Então, com essas duas operações, você mostra que nesse contexto aqui, você mostra que essas 8 condições aqui que eu fiz no início, cadê elas?
Essas 8 aqui elas são satisfeitas. Só que no lugar de você usar x e y, você vai usar T1, T2 e o lambda, certo? E no caso que tiver dois escalares, você pode usar lambda 1, lambda 2, né? Enfim. Aí você mostra que esse cara, certo? Com estas operações, esse cara é um espaço vetorial. Lembra que eu falei para vocês que toda transformação linear existe uma única correspondente matriz, certo? Então, nesse espaço eu também posso definir, certo, uma norma, tá? Então as normas que eu posso definir nelas seriam o quê? Seja T de Rn em Rm, certo? Para não ficar escrevendo transformação linear, eu vou chamar simplesmente de TL, né? Isso abreviando é transformação linear. E A, certo? Sua matriz correspondente. Ou seja, a matriz correspondente vai ser quem? A11, A1N, AM1, AMN. Certo? Então, a norma dessa transformação, eu vou chamar de euclidiana, vai ser A11 ao quadrado mais A12 ao quadrado mais mais A1N ao quadrado. Essa aqui é referente à primeira linha da matriz. Aí você vai para a segunda. A2 ao quadrado mais... Enfim, aí você vai até o ANN ao quadrado. Que também pode ser denotado dessa forma aqui também. Certo? Essa aqui a gente chama de norma euclidiana. Certo? De boa? Até agora, estão conseguindo acompanhar? É muita informação para pouco tempo. Beleza, mas bora lá. O bom é que a aula está gravada, né? Depois vocês podem rever. Esse, na verdade, eu estou dando o capítulo 1 todo do livro da Neide, certo? Para vocês terem uma ideia aí do ribuliço. Então, isso aqui a gente chama de norma euclidiana. Aí tem uma outra norma que, para mim falar dela, certo? Eu tenho que puxar aqui um assunto. Falar aqui de supremo. O que é o supremo? Certo? De um conjunto. Então aqui, seja aqui já vamos dar um pouquinho do contexto, certo? Seja A, certo? Um conjunto na reta, em R. Preferencialmente diferente do vazio, certo? Pega esse conjunto diferente do vazio. Um número
um número real mi é chamado de cota superior, certo? Eu vou até dar uma destacada aqui. Se para todo x pertencente a A, tem-se que esse mi, certo, é menor ou igual do que esse cara. Um exemplo, para fixar a ideia, pega A como sendo o intervalo 0, 1, certo? Qualquer número maior ou igual do que 1 é uma cota superior. Por exemplo, 1, 1,5, sei lá, raiz de 2, tudo isso é cota superior. Qualquer número que seja maior do que os elementos do A, a gente chama de cota superior, certo? Aí você, com isso, você tem o supremo, certo? O supremo do conjunto A, certo? Vamos lá. O supremo do conjunto A, certo? É a menor das cotas superiores. Ou seja, de todas as cotas, tu pega a menor, certo? Porque se você, por exemplo, se você o supremo, a gente usa esse símbolo aqui, sup de A. Nesse caso aqui é o supremo do conjunto A, certo? No caso do exemplo, tá? Tá aqui exemplo. Novamente o conjunto no intervalo 0, 1. Todos os números maiores ou iguais a 1 são cotas superiores. Só que entre essas cotas, a menor, nesse caso, é quem? 1. Certo? Como o 1 é a menor cota superior, então o supremo do conjunto A é 1. Beleza? Essa é a ideia de supremo, vocês entenderam? O bom é que está gravado, que depois vocês podem assistir aí o vídeo de boa. Beleza? Então lembre-se que eu defini aqui, certo? Opa. Eu defini aqui a norma euclidiana, certo? Por essa expressãozinha aqui. Só que tem uma segunda norma, certo? Que a definição do livro aqui da Neide está um pouco resumida, eu vou dar, certo, uma definiçãozinha um pouco melhor. Norma da transformação, certo? É uma outra norma, certo? Isso aqui quando ter uma transformação de Rn em Rm, certo? Uma outra norma seria o sup desses caras aqui, das imagens, certo? Tal que a norma euclidiana é igual a 1. Deixa eu dar uma destacada aqui nela. Danou-se. Certo? Aquelas três propriedades de norma, elas são satisfeitas, certo? Aqui, no caso, vai para esse outro contexto. Aí, o que é que acontece? Eu vou fazer aqui uma afirmação. Essa norma da transformação, ela é
ela é equivalente à norma euclidiana, certo? Ou seja, essa norma aqui, ela é equivalente a essa aqui, certo? Essa aqui. Essas normas elas são equivalentes, tá? Beleza? Eita, que informação demais. Deixa eu ver o que, é que ainda está faltando. Vixe, Maria, tem propriedade da... Não, isso aí... Tem muita coisa que vocês vão ter que catar, né, no livro de álgebra linear. Mas eu acredito que o que eu estou usando, certo, dá para a gente mexer. Bom, uma proposição, certo? Uma proposição, nós vamos precisar também. Ela diz o seguinte: propriedades da norma da transformação. Sejam. Aqui vai ser o seguinte: o T vai pertencer a L de Rn em Rm, certo? E o Z vai pertencer a L de Rm a Rp, certo? Então o que é que acontece? Deixa eu botar aqui de azul. A norma, certo? De T de x, ela vai ser menor ou igual que a norma de T, certo? Com a norma de x, para todo x pertencente ao Rn, certo? E o T pertencente a esse camarada aqui, de Rn em Rm, certo? Agora, essa norma aqui é ZT, que na casa aqui é uma composta, tá? Ela vai ser menor ou igual do que a norma de Z, a norma de T, certo? O T aqui, certo? E o Z aqui, o jeito que está aqui em cima. Beleza? Eu não vou demonstrar porque não é... Senão não, a gente passa o curso de cálculo métrico tudo fazendo isso aí. Aí para as matrizes é a mesma coisa, certo? Para as matrizes correspondentes é algo análogo. Por exemplo, se você pegar as matrizes correspondentes, certo? Então seria... Aqui seria o produto de matrizes, certo? Só que essa norma aqui é essa norma aqui, ó. A norma de matrizes. Tá? Eu acho que esse vídeo aqui vocês vão ver ele um monte de vezes. Deixa eu ver se vai precisar de mais alguma coisa desenvolvendo essa parte de álgebra linear. Vou folhear aqui. Pronto. Isso tudo que eu mostrei até agora vocês vão utilizar, certo? Nessa parte para entender a teoria por volta do método iterado, certo? Agora vamos falar de sequências. Isso é um pouco do contexto da álgebra linear, sequências em Rn. Lá, agora sim eu posso cobrar o pré-requisito da disciplina. Lá no curso de EDS, certo? Né, sequências e séries, vocês viram que é uma sequência na reta. Não foi isso? Na reta vocês viram o quê? Para todo na reta vocês viram que uma sequência, certo? É uma aplicação que sai dos naturais e vai nos reais, certo? Uma aplicação bijetora, certo? Que você consegue fazer uma relação entre o número natural e o número real. Então lá você via uma sequência, digamos assim, xn como sendo x1, certo? Xn e vai embora. Isso aqui é uma sequência, tá? Cuidado para não confundir com as coordenadas. No Rn,
certo? A coisa vai ficar um pouco mais complexa, tá? Eu vou explicar para vocês o que é uma sequência no Rn, tá? Aqui eu vou mudar, vou chamar aqui xk, certo? Eu vou pegar como sendo um elemento no Rn. Se o xk, k variando em n, é um elemento no Rn, então você vai ter o quê? Ele vai ter n coordenadas. Então você vai ter xk1 até xkn, certo? Em cada uma dessas coordenadas você vai ter uma sequência na reta, do contexto que vocês viram no curso de sequências e séries, tá? Então, xki é uma sequência em R, certo? Para cada i variando de 1 a n, certo? Então, uma sequência no Rn, certo? É uma sequência, digamos assim, é resultado, certo? Onde cada coordenada é uma sequência na reta. Beleza? Vocês entenderam a ideia da sequência no Rn? Beleza. Então, beleza. Então, o que é que acontece? O que é... Então, vamos aqueles mesmos conceitos que vocês viram lá na reta, vocês vão ver aqui no Rn, certo? Um deles... Então, vamos tentar fixar um pouco melhor essa ideia. x1 é o primeiro termo da sequência, digamos assim. Então, você tem x11 até x1n, as coordenadas do cara, certo? x2, aí você tem também as coordenadas x12, certo? x2n. Aí você vem para o termo genérico, xk, certo? Aí você tem xk1, certo? E xkn. Beleza? Aí você pam. Aí xk, com k pertencendo a n, é uma sequência em Rn. Belezinha? De boa? De boa. Olha, lá na reta vocês viram sequências limitadas, né? Todo aquele contexto lá. Aqui tem a mesma coisa, certo? Então vamos lá. O que é uma sequência limitada? Ixi, mas ficou um negócio meio estranho aqui. Uma sequência xk em Rn é dita limitada, certo? Em relação à norma, eu vou botar a norma arbitrária, certo? Se existe um número
real mi positivo, tal que a norma desse camarada aqui é menor ou igual do que mi, certo? Aliás, xk, né? Isso para todo k pertencente a n. Isso aqui é uma sequência limitada, certo? Uma outra proposição importante é a questão das coordenadas. Então, proposição é uma sequência. Eu não vou provar nada disso, não. Estou só uma sequência limitada. Não, peraí, uma sequência xk em Rn é limitada se e somente se as sequências coordenadas de xk são limitadas. Ou seja, isto é, xk e aqui módulo de xki é menor ou igual a uma constante, isso aqui real. Isso para cada i desse camarada aqui. Resumindo, o que é que isso está dizendo? A sequência em Rn ela só é limitada se somente se cada uma daquelas sequências em R, ou seja, cada uma das sequências coordenadas em R, também é limitada. E vice-versa. Se a sequência em Rn ela é limitada, então as sequências coordenadas também são limitadas. Tá? Beleza? Outra coisa, certo? Uma coisa importante é a ideia de sequência convergente. Vocês lembram a definição de sequência convergente lá da reta? Lá da reta, para todo epsilon maior do que zero, existe um n0. O n0 no contexto lá do EDS, né? Natural, tal que n maior ou igual do que n0, implica que o módulo do termo da sequência menos um número é menor do que epsilon. E esse número seria justamente o limite da sequência. Certo? Aqui é a mesma ideia, só que no lugar de você usar módulo, você vai usar a norma. Tá? Então, isso aqui vai ser o quê? Para todo epsilon maior do que zero, existe um K0 natural, certo? Tal que K maior ou igual do que K0, certo? Implica que aqui é a norma de xk menos A, certo? Eu vou botar aqui um zerinho, é menor do que epsilon. Isso aqui para qualquer norma, você pode, certo? Você pode ter esse conceito de sequência convergente para qualquer norma. E nós estamos trabalhando especificamente com 3, certo?
a euclidiana, isso no RN, certo? No RN. A euclidiana, a da soma e a do máximo. E nós vimos que essas três normas são equivalentes. Se essas três normas são equivalentes, a definição de sequência convergente para essas três normas também são equivalentes. Tanto você usar aqui norma da soma, norma do máximo e norma euclidiana. Ou seja, como elas são equivalentes, se convergir na norma da soma, converge na norma euclidiana. Se converge na norma euclidiana, converge na norma do máximo e por aí vai. Essa é a vantagem de você ter equivalência entre normas. Ou seja, se acontece numa norma, acontece também na outra, entendeu? E aquele mesmo conceito. Aí nesse caso, você diz que o limite, certo? De xk é igual a A. Lembrando que esse A é um cara que tem, certo? N coordenadas, porque é um cara do Rn. Certo? Beleza? Beleza. Beleza de Creusa. Tá? Aí é aquela coisa. Uma sequência é uma proposição, isso aqui é uma proposição importante. Uma sequência que converge no Rn, certo? Uma sequência xk converge no Rn somente se suas sequências coordenadas convergirem em R. Certo? Isso aqui é uma proposição poderosa. Eu vou até copiar ela aqui. Certo? Proposição é uma sequência em Rn, certo? Onde xk tem x1 ou xk1, xkn, converge para A se e somente se xki converge para AI em R. Isso aqui com I para cada I variando de 1 a N, certo? Para cada I. Beleza? De boa na lagoa? Beleza de Creusa? Então, beleza. Tem outros conceitos, certo? Tem outras propriedades da norma, outras propriedades das sequências na reta que podem ser trazidas para o Rn, certo? Mas, a princípio, essas proposições que eu dei na aula de hoje, elas devem ser, certo? Elas devem ser suficientes para a gente botar o curso para frente, tá? O conteúdo ele foi muito corrido, certo? Assim, para dar, né? Na verdade, seria interessante eu vir um pré-requisito de álgebra linear, certo? E complementar com os princípios de norma. Eu só daria a parte de norma e a parte de sequências no Rn. Só que eu não vou entrar, certo, em muitos detalhes, porque eu procurei expor, certo, mais ou menos o que a gente for, certo, utilizar. Se por acaso, quando a gente for mexer na teoria da teoria da solução inteirada, certo? Porque lá o que é que acontece? A solução inteirada ela vai prover de uma sequência no Rn, certo? A gente tem que garantir que essa sequência ela converge, porque se não convergir, certo? Então a máquina vai
tipo, ficar calculando infinitamente, tipo, e não vai chegar em lugar nenhum. Certo? Então, o que é que acontece? Quando for calcular de forma inteirada, por exemplo, a solução de um sistema, ele tem que ter um critério de parada. Certo? Então, se não convergir, então não vai encontrar solução nunca. Então, a máquina ela tem que entender, certo? Que você, ela tem que identificar que o usuário, que o sistema linear que você vai entrar, certo? Ele tem solução. Então, você vai precisar desses critérios de convergência, certo? Então, assim, aí a aula ela vai ficar, certo? Disponível. Se vocês procurarem mais detalhes, tentar se aprofundar mais nessa questão das informações da aula de hoje, quanto mais vocês procurarem informações, melhor, certo? É o capítulo 1, certo, do livro da Neide. Se você pegar o capítulo, só que eu dei de forma bem resumida, entendeu? Tanto que tem coisas aqui que eu acho que eu nem cheguei a dar. Eu falei só de autovalores, não falei de autovetores. Por exemplo, tem projeção ortogonal que eu não falei, certo? Espaço vetorial normado, assim, detalhado, espaço vetorial euclidiano, eu não entrei com esses detalhes, entendeu? Mas aí eu acho que o resumo da aula de hoje, acho que dá para entender mais a forma inteirada. A ponta do meu dedo está doendo tanto escrever. Não, o negócio é escrever e o vai e vem, né? Do tablet. Mas aí é o seguinte, o que é que eu estou fazendo? Eu acho interessante, o ruim é que vocês vão ter que assistir, né, e rever o vídeo de novo, né? Aí isso aí fica um trabalho meio que dobrado, mas ajuda, né? Pelo menos a vantagem da aula, dessa parte remota agora sim, tem que gravar as aulas, né? E gravar sem medo de errar, porque errar todo mundo erra, né? Posso ser que eu tenha cometido algum erro no meio do caminho, acredito que não, pelo menos na aula de hoje. Mas se a gente não gravar, cometer erros e, digamos, aprender com os erros, né? Então você não vai se desenvolver nunca, certo? O professor também ele pode cometer um erro, certo? Agora o que não pode é digamos assim, um ser humano cometer o erro e insistir no erro. Aí é um negócio meio complicado. Agora, se você dá uma aula, você comete um erro, digamos assim, você assume o erro e aprende com ele, aí é outros 500. Né? Você está amadurecendo. Por isso que eu não faço nem questão de deixar minhas aulas aí online e tal. Inclusive, no ano passado, eu deixei as aulas de cálculo 3, eu fui rever alguns vídeos, já achei alguns erros de escrita. Né? E por aí vai, mas é assim que a coisa funciona. Certo? Evoluir é se adaptar. Certo? Então, se você ir aprender com os erros. Então, se você consegue aprender com os erros, você evolui. Certo? Se você evolui, você se torna um ser, certo? Mais perto digamos assim, da perfeição. Né? Então, gente, eu vou disponibilizar daqui a pouco, pelo menos as notas, o vídeo, eu acho que lá para meia-noite, 1h da manhã, já disponibilizo. Tá? Então, amanhã de manhã já volto com o vídeo disponível. Certo? Então, a gente se vê na quarta-feira e bons estudos aí. Beleza, gente? Antes de encerrar, se vocês saírem da sala, houve uma entrada de pessoas após às 18h10, certo? Só para ficar registrado, no primeiro dia de aula eu falei que depois das 18h10, eu ia deixar entrar, só que eu não ia registrar a presença. Por quê? Porque quando dá 18h10, eu estou começando a aula e eu estou focado na aula, então não dá para me pegar, ver quem está entrando, ir na lista de frequência e botar a presença. Aí não dá, entendeu? Então, até às 18h10 eu registro a presença. Quem entrar posteriormente, infelizmente, vai ficar com falta. Certo? Porque justamente que se eu for ficar interrompendo a aula para registrar a frequência, entendeu? Fica um negócio meio complicado. Tá? Eu vou falar aqui as pessoas que ficaram com falta. Aliás, se tiverem ainda presente, eu vou colocar a presença, mas já fique ciente que na próxima aula, se passar das 18h10, certo? Fica com falta. Que eu não registrei presença. Caio Abert, certo? Felipe Radan, Luiz Eduardo, tá? Marcos Guimarães,
Roniel dos Santos e Thaisa Pereira. Alguém está presente? Pronto. Está o Marcos. Está aqui presente. A Thaís está presente. Thaisa, né? Presente. E o Roniel. Não, o Roniel já estava presente. Esses foi o que eu falei. Então, gente, deixa eu reforçar mais uma vez. Agora eu botei a presença, certo? Mas se passar das 18h10, certo? Eu não resisto porque eu não posso interromper a aula, certo? Para pegar a folha da frequência e botar lá, entendeu? Então, gente, a gente se vê quarta-feira, certo? Valeu? Fui.